esse dia para orar por esse culto. Levanta a sua mão. Está entendendo? Que às vezes o problema não é o culto. Está entendendo que às vezes o problema não é o pregador? Você está entendendo que às vezes o problema não é Deus? O problema não é o dirigente do seu de oração? Às vezes o problema, pastor, daí quando eu faço tudo isso e as lutas acontecem. Aleluia. E quando eu estou buscando e as lutas acontecem, faça como Jó, persevera, porque no momento certo as portas do céu vão se abrir e vai ser derramado sobre a tua vida. Aleluia a Deus. Escuta isso. Jó está todo destruído, ele está arrebentado, para ele não há esperança. Ele procurou todos os meios, procurando uma saída e ele não encontrou. Porque a saída não está nas coisas, não estão nas pessoas, a saída está em Deus. Abre sua Bíblia em Jeremias, capítulo 17. Glória a Deus. Dá um pouquinho só de retorno também aqui, por favor. Nesse aqui, aí. 17, Jeremias 17, versículo 8. Que diz assim: porque ele será como uma árvore plantada junto às águas, que para o ribeiro esteja as suas raízes, e não receia quando vem o calor, mas as suas folhas estará sempre verde, e no ano da sequidão não se fatiga, nem deixa de dar o seu fruto. Isso quer dizer que o tempo da sequidão vai chegar, o tempo do calor incessante vai chegar, o tempo de falta de águas vai chegar, o tempo que ao seu redor tudo estará seco. Só que a sua raiz, olha a raiz, olha aqui a raiz, ó. Vou mostrar para você a raiz, ó. A sua raiz, ela está indo em direção ao ribeiro de águas. Então quer dizer que essa água vai passar pela diversidade e vai chegar no tempo da estação de dar o seu fruto. Ela não vai mentir, isso quer dizer, ela vai dar o seu fruto. Aleluia a Deus. Deus está dizendo para pessoas aqui nessa noite, aleluia, glória a Deus, ainda que você entrou aqui com o seu coração destruído, arrebentado, ainda que você entrou por essa porta aqui nessa noite dizendo: Senhor, não há esperança para minha alma, não há esperança para mim. Deus está dizendo que a boa obra que Ele começou, Ele ia criando para terminar, porque Deus não deixa a obra sem terminar. Ele ia criando, Ele vai até o final para terminar a sua obra. Se Deus começou na sua obra boa, a boa obra, pode ter certeza que Ele vai terminar. Glória a Deus. A insatisfação ela está dentro de nós. Eu falei de manhã para os irmãos aqui na consagração e vou repetir novamente. Uma história que o pastor Carlos Duarte me contou dentro da sua administração e eu gravei aqui. E esses dias Deus me fez lembrar. Na verdade, esta madrugada. Ele conta assim: que havia uma montanha, e no pé da montanha havia um homem quebrando pedra, trabalhando na pedreira. Você já viu isso? Já? A morte tem bastante. Pega as pedras, vai quebrando. Anos fazendo isso. Chega um momento e aquele sol escaldante sobre a cabeça dele. Ele olha para cima e fala: bom, vem meu sol, porque nada retém seu calor.
Eu queria mesmo, bom para mim seria ser o sol. E Deus vai lá, toma ele e faz ele ser o sol. E agora ele está por cima. E agora está na forma que ele queria. Mas de repente veio uma tempestade, as nuvens fecharam o sol não pôde mais dar o seu brilho. E ele vai olhar para cima assim, poxa, que adianta ser o sol? Bom mesmo era se fosse as nuvens. Porque olha só, as nuvens conseguem reter a luz do sol. Aí Deus vai fazer ele se tornar as nuvens. E ele vira aquelas nuvens cheias de tempestade, cheias. E ele começa naquele momento a ver o poder, os raios para cá, raios para lá. E de repente vem o vento, dissipa as nuvens. E ele vai dizer, bom mesmo era se eu fosse o vento. Porque as nuvens, elas não suportam o vento. Deus faz ele se tornar o vento. E ele começa a fazer aquele rebuliço todo. E de repente ele encontra uma montanha. E aquele vento não pode passar pela montanha. E ele vai dizer, bom mesmo se eu fosse essa montanha. E agora ele é a montanha. E de repente lá embaixo, alguém batendo no pé dele. Aquela coisinha irritante. Ele fala, bom mesmo deve ser aquele rapaz lá. E aquele rapaz era ele mesmo. Moral da história. Muitas das vezes a gente não está contente com aquilo que está em nossas mãos. Sabe o que eu quero dizer para você nessa noite? Esteja feliz com tudo aquilo que Deus te deu, ainda que pareça pouco aos seus olhos, ainda que você não tenha força suficiente que você deseja e queira. Entenda uma coisa: Deus está no controle e Ele deu para você o que é o melhor. Será que você consegue entender isso? Esteja feliz e satisfeito com tudo que Deus te deu, e não abra sua boca para reclamar de nada, porque tudo que Deus faz é perfeito. E se Deus quiser mudar a sua história em algum aspecto, Ele vai fazer e Ele vai mudar, e Ele vai te dar. Aleluia. A gente vê o mundo, as pessoas do mundo o tempo todo correndo, brigando, lutando, passando um cima do outro. Aleluia. Nós não precisamos fazer isso, porque nós temos um Deus que sabe exatamente o que nós precisamos. Será que você consegue compreender isso? Eu quero que você se coloque de pé em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu quero que você coloque a tua mão no teu coração. Aleluia. E antes de a gente sair para a Santa Ceia, eu quero chamar aqui os obreiros de frente, por favor. Todos os obreiros. Todos os obreiros. Vamos girar a minha mão dos irmãos, por favor. Todos os obreiros, todos os irmãos, todos que trabalham como obreiro. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Todos os obreiros, todos os irmãos. Você aí no seu lugar. Deus vai usar esses irmãos para impor as mãos sobre vocês nessa noite. Eu não sei a dor na sua alma, eu não sei como está o seu coração, eu não sei como você chegou aqui, mas eu sei de uma coisa: que Deus nessa noite Ele vai quebrar